Bora aqui. Tá? Bora aqui. Cara, eu vou bem rapidinho, tá? Porque vocês vão ler, tem aí para vocês lerem o capítulo de terceirização no cronograma da semana, tá? Porque são 2 semanas em que a gente vai bater muito forte nas teses de reclamação trabalhista. Por quê que você vai bater muito forte em tese de reclamação trabalhista? Porque as teses da reclamação trabalhista, elas acabam servindo como tese de contestação e tese de RO. Porque se você sabe quando é que o cabra tem direito às horas extras ou ao intervalo, é porque você sabe o quê? Quando ele não tem. Você sabe quando é que ele não tem. E no RO, se você estiver advogando pelo empregado, é a tese de reclamação. Se estiver advogando pelo empregador, é a tese de contestação, tá? O que vai diferenciar aí de RO, contestação para reclamação, são as preliminares e as prejudiciais, que a gente vai meter o cacete nelas, juntos. Então, só cuidado, quando vocês forem ler essa semana o capítulo de terceirização, muito cuidado. Nós temos 2 tipos de terceirização. Uma terceirização temporária, por prazo determinado, que é a da Lei 6.019, e leiam com atenção, que está bem explicado lá, e a terceirização pela súmula 331. Na terceirização pela Lei 6.019, você terceiriza, né, pelo prazo máximo de 180 dias, prorrogável por mais 90, não precisa anotar, porque a prova é o quê? Pesquisada. Então, se você vir que é uma terceirização temporária, já vai direto na lei, que é a 6.019. É só para lembrar que todo contrato temporário, o empregador não pode, isso é importante que eu diga, todo contrato temporário, seja um contrato por prazo determinado, ou seja um contrato por prazo indeterminado, eu errei, não foi claro. Todo contrato temporário, é isso mesmo, todo contrato temporário, né, seja terceirizado ou contratado de forma direta, você não pode contratar ninguém por prazo determinado só porque você quis. Ou de forma direta, ou terceirizada por empresa interposta. Por quê? Porque pelo princípio da continuidade da relação de emprego, a presunção é de que os contratos são por prazo indeterminado. A presunção, quando você contrata alguém, a presunção é de que os contratos são por prazo indeterminado. Até porque o contrato por prazo indeterminado... Fechei. Ele levou o corno? Mas como tu fechou naquela hora, como? Ah, ele fechou só ele... Tipo, Alex? Foi. Alex. Então, vamos lá. Então, deixa aí, né? É que eu falei, fecha, desligou na memória que eu falei e ficou desligado. E eu pensei que não é, foi Alex. Então, vamos lá. Ô, comédia. Então, bicho, né? Pronto, voltamos aqui. Então, quando você contrata alguém por prazo determinado, ou de forma direta, ou terceirizada, você não pode contratar só porque você quer e bem entende, não. Porque a regra, até pelo princípio da continuidade, a regra é que os contratos são por prazo indeterminado, né? A regra é que os contratos são por prazo indeterminado. Até porque os contratos por prazo indeterminado, eles trazem muito mais vantagens para o empregado. Muito mais vantagens. Contrato por prazo indeterminado, se for rescindido, tem aviso prévio e tem indenização. Contrato por prazo determinado, regra geral, não. Contrato por prazo determinado. Obrigado, meu amor. Decisão recente do Supremo e do TST. Contrato por prazo determinado. E aí, eu estou morrendo de medo de cair na prova da OAB. Eu não sei o que eles vão colocar, meu Deus do céu. Mas daqui para lá eu dou um jeito, eu rezo. Tu reza também, do outro lado lá? Acho que a tua reza não é muito forte, não. Né? A tua e é da Maria James. Vamos lá.
que é que vai acontecer? Acontece que quando você tem um contrato por prazo determinado, até a estabilidade é diferente. É claro que existe estabilidade em contrato por prazo determinado. Se eu contratei você, professor, não bote azar em mim, não. Preciso passar no AB primeiro. Se eu contratei você por 90 dias, portanto, contrato de experiência, e você engravidar, professor, pare, e você engravidar durante o contrato de experiência, a sua estabilidade é só pelos 90. Vou já falar disso. É só pelos 90 dias. Tanto é que no final de 90 dias, o empregador disse, como é seu nome, Chuchu? Luísa, infelizmente, e grávida, Luísa, viu? O empregador sabendo ou não, não importa. E a Luísa grávida. Luísa, infelizmente, eu não preciso mais dos seus serviços. A estabilidade dela acabou lá. A estabilidade dela é só enquanto durar o contrato de experiência ou se o empregador fizer uma burrice. Qual é a burrice? Luísa, você está despedida. Note, vou falar isso agora, falo isso mais tarde ou amanhã. Ela tá assim, né? Tu olha pra mim, né? Se você pega todo mundo aí, faz parte. Artigo 10 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É por isso que eu digo a vocês que faz muito tempo que eu não falo isso. E vocês estão... Como é que é? Mulher, eu acho que eu não vou passar não, mulher. Tô com um pressentimento muito ruim. Aí o que é que a amiga diz? Vai passar. Mas passa, mulher não diz isso não. As palavras têm o quê? Poder, mulher. Diz isso, a palavra tem poder. Artigo 10 do ADCT. O ADCT... Você fez curso com quem, minha filha, ano passado? Né? Mostra aí, ô Títio, né? Lá no comecinho, onde é que faz a pesquisa. Achou? Quem se a página para Patrícia morre, só pode ajudar. Ajudar no índice aí. Pronto? Vamos lá. Cara, é isso que vocês... Pronto? É isso que vocês custam entender. Entendeu? Entendeu? É isso... Agora, o que vou falar é muito importante. Porque foi exatamente o erro de uma pessoa que eu gosto muito aqui na sala de aula. Não sei quem é, né? Foi exatamente esse erro. As palavras desse tamanho, elas são altamente importantes. O que é que tem aí no artigo 10, inciso 2º, letra B de bola do ADCT? Artigo 10, inciso 2º. Não poderá, é assim que tem? Fica vedada. Fica vedada? Fica vedada o que, mundiças? A dispensa arbitrária ou sem justa causa. Aí, letra B de bola, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. A pessoa arbitrária, a pessoa que faz o quê? O que quer. Aí daqui, mulher, te quero aqui não, mulher. Aí te embora, tá demitida. Por quê? Porque eu quis. A dispensa arbitrária. Ou... Há quem diga que é sinônimo, eu não vou discutir, ou sem justa causa. Não tem motivo nem o tio esquecer o seu nome, amor. Raíssa, Leitão. Aí o tio olhou para Raíssa, você está despedido porque eu fiz nada, porque entendeu? Sem motivo, é porque realmente não está mais dando. Não foi nenhuma falta grave que você cometeu. Então, há quem diga que são sinônimas, não interessa. Dispensa arbitrária ou sem justa causa. Contratei tu. Tem cara que tem que ter medo de mim. Bárbara tem medo de mim, não, né? É só a carinha, né? Aí eu contratei a Bárbara. Contrato por prazo determinado, contrato de experiência, Vitor, por 90 dias. A Bárbara engravidou. No 90º dia, eu disse, Bárbara, infelizmente, nosso contrato não vai rolar. Ei, contrato por prazo, quem lembra da aula da semana passada, hein? Contrato por prazo... Foi o sábado de manhã. Contrato por prazo determinado, que acaba no dia certo, na época certa, que tinha que acabar. Alguém lembra do nome? Caducidade ou morte
natural do contrato. Quando o contrato por prazo determinado, ele acaba na época certa que ele tinha que acabar, não houve dispensa arbitrária, não houve rescisão sem justa causa, ele acabou na data certa. Ele morreu naturalmente, foi a caducidade contratual. Palavrinha, né? Por isso que se você engravidar durante o contrato por prazo determinado, seja ele de experiência de até 90, ou um contrato normal de até 2 anos, e o contrato, e você grávida, e você dirigente sindical, e você é acidentado do trabalho, e se o contrato acabar na época certa que tinha que acabar, nem houve rescisão arbitrária, nem houve dispensa sem, a tua estabilidade morreu. Uma palavrinha desse tamanho faz com que a pessoa não tenha mais. Desse tamanho é palavra. Tamanho de quem? Quem é a pessoa mais miudinha da sala agora? Não sei se é tu, não sei se é Maria James, né? Desse tamanho. Pensa na pessoa menor que você conhece, é ela. Menor do que ela ainda. Desse tamanho. Então, o direito, as palavras têm muito poder. É por isso que vocês não conseguem entender. Foram 5 anos de direito e não conseguem entender que uma palavrinha muda todo o sentido. Não seguir a fórmula mágica faz com que possa mudar o sentido do que você escreveu. Pode nem mudar juridicamente, mas o examinador que está com um padrão na mão, para ele é diferente do padrão e, portanto, para ele está o quê? Errado. Claro que juridicamente está certo, mas para ele está o quê? Está errado porque está fora do padrão. Está entendendo? Está fora do padrão. É isso o segredo do curso, é esse. Vocês têm que entender. Faz muito tempo que eu não falo isso. Não sei por que eu deixei de falar isso. Faz muito tempo que eu não falo isso. Então, cuidado. Tudo é detalhe. O que faz um excelente profissional é ele prestar atenção aos detalhes. O que faz um péssimo profissional, em qualquer área, é ele não se atentar a quê? Aos detalhes. Tudo é questão de detalhe. Né? Detalhe. De verdade, a música do Roberto Carlos. Né? Detalhes. Acabou-se. Não tem por onde correr, tá? Então, o contrato por prazo determinado, ele traz menos direitos, traz menos garantias para o empregado. E todo mundo sabe que o princípio é o princípio da proteção do empregado. Isso é chuva? Tá porra. E mas a internet não caia, né? Porque quando a fibra ótica, quando molha, vai para esse papel, né? E aí, presta atenção, amorzinho, aí, né, e uma das consequências do princípio da proteção é o princípio da continuidade da relação de emprego. Relação deve ser contínua, relação deve ser continuada. A regra é que o contrato é por prazo indeterminado. Aí você diz assim, adoro. Prove, professor. Duvida esse gordinho? Provar. Pega aí todo mundo o 443 da CLT, para você entender. Pessoal, vocês soubessem que os meus sermões, eles são mais importantes que o conteúdo, vocês não têm noção. E foi um sermãozinho que eu dei. Mas é porque é o que vocês fazem, trocam uma palavra, trocam o sentido e vai embora. Tá tudo lindo, Denis, mas trocou uma palavrinha e morreu. Vamos lá. Pegou, Chuchu, 443? 443. Achou, Patrícia? Tá perdida, meu amor? Ah, tá. 443 da CLT. Achou, Maiarinha? 443 da CLT. Você tá diferente, é só a B. Você tá melhor. Você tá menos espombalizado. Espombalizado, para quem não sabe aí de fora, é lesado no Ceará, né? Assim como tabacudo no Recife é abestado. Então, sem pensamentos libidinosos, por favor, tá? Como o pessoal, quando eu falo chibata, não é a chibata, é o chibata, que é o curso, tá? É o curso, tá? É o curso. Então, vamos lá. Antes que o Osiris durma, né? Rapaz, passa o dia todinho trabalhando, dando duro, né? Filho da égua. Vamos lá. Olha só, presta atenção. O 443 da CLT Caput, ele tem mais ou menos a seguinte redação. Eu esqueci. O contrato de trabalho por prazo determinado, palavrinha que vem aí logo depois. Ou indeterminado, não. Ah, perdão, é o parágrafo 2º do 4, qual passa?
Tá vendo que aqui dá para passar muito tempo pra você dar aula? É o parágrafo 2º, passar muito tempo pra você treinar, é o parágrafo 2º do 443 da CLT. Perdão. Se você pegar o parágrafo 2º do 443, vai dizer assim, ó, parágrafo 2º, o contrato de trabalho por prazo determinado só, ao tamanho do só terá validade em se tratando de 2 pontos. LT, a linha A, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Letra B, atividade empresarial de caráter. E letra C, contrato de experiência. Então, os contratos por prazo determinado, seja uma contratação direta, ou seja uma contratação indireta, terceirizada, cara, só naqueles casos previstos, porrada, né? É porque aqui não é laje, aqui é amianto, né? Só nos casos previstos em... Horrível, né? Mas é o jeito, bora. Só nos casos previstos em que a lei autorizar. Então, quando você... Teu nome, macho velho? Matheus. Foi tu que se matriculou hoje de manhã, não. Quem foi o Matheus que matriculou hoje de manhã? Tá ali o Matheus. Vai tá. Achei de Matheus o mundo, viu? Vamos lá. Aí... tem um... quem pariu. E o pior que nem é quem pariu o Matheus Balança, é outra coisa que eu já vi, né? Que eu não decorei. Então, vamos lá. Então, quando você, por exemplo, o Matheus aqui, os Mateuses, né? Os Mateuses, eles passaram na OAB, aí vão lá fazer um escritório, vão lá meter o cacete lá e fizeram um escritório. Aí vão contratar uma secretária, uma recepcionista. Botaram no jornal, vê a dona Mariquinha. A dona Mariquinha veio e aí fez entrevista, eles gostam da dona Mariquinha. Dona Mariquinha, a senhora é a contratada. A dona Mariquinha, meu benzado Deus Ave Maria, uma pessoa na minha idade conseguiu um emprego, só vocês, são um anjo, vão pro céu. Pronto, nunca vi advogado no céu, mas disse a dona Mariquinha que vai, tá? E aí, mas dona Mariquinha, o que é? Não se empolga, pobre da véia, por quê? É o cara, porque seu contrato é por prazo determinado. Dona Mariquinha, por quê? Aí os Matheus, por quê? Por quê? Porque eu quis. Porque eu quis na resposta. Então você tem que ter um motivo, uma razão, uma circunstância prevista em lei para a celebração de um contrato por prazo determinado. Aí, ó, no caso da contratação direta, que é o 443, parágrafo 2º, tem essas 3 situações. No caso da terceirização temporária, que vocês vão ler em casa, o capítulo de terceirização que tem lá, você já bota lá, chuchu. Terceirização temporária, da Lei 6.019/74, são 2 situações. Situação número 1, aumento de serviços. Um aumento de serviços temporário. Você não pode contratar o cara por prazo determinado dentro do normal, não. Ana Luísa foi demitida, aí eu contratei o Lucas temporário. Pode não. Tem que ser aumento de serviço. A Ana Luísa continua lá, mas o serviço aumentou, precisa de quem? Do Lucas. Aí esse aumento de serviços da empresa poderá autorizar a terceirização temporária. Ao invés de eu contratar o Lucas direto, eu vou numa outra empresa e contrato ele trabalha para mim. Ou aumento de serviços, está tudo bonitinho lá no livro, ou substituição provisória de empregado permanente da empresa. Osíris, né, engravidou, né? A falta é isso agora, não existe. Osíris engravidou, e aí como ele engravidou, licença de 120 dias. É quem vai gravar minhas aulas, né? Não é inteligência artificial ainda. E aí eu vou contratar a Paula. Paula, tem um trabalho para você. Maria, benza a Deus, né? Mas não se empolgue, né, Paula? Por quê? Porque o seu contrato é por prazo determinado. E a Paula, por quê? Agora eu respondo. Substituição provisória de empregado permanente, que é o Osíris. Ah, doutor, beleza. Quando é que meu contrato acaba? Daqui a 120 dias, quando acabar, né, a licença do Osíris. Entendeu? Tem exercício desse, não fizemos um chibato. Vamos fazer mais chibato essa semana, mas tem que ler antes agora o quê? O capítulo de terceirização, tá? Bora, Paulo Maluco. Bora para o Paulo Maluco, que era o que eu estava esperando o Paulo Maluco. Bora? Oi, meu amor. Vai, vê se não tem dúvida aí, Osíris.
a questão da responsabilidade subsidiária, ele coloca como Não, preliminar não. Ela é uma tese normal, tá? Preliminares vão ser aquelas que o tio vai dar aqui naquela aula de preliminar. Não. Valor da... Ó, justiça gratuita não é preliminar, certo? Subsidiária não é preliminar, tá? Então, se não tem preliminar, é porque não é, tá bom? São só aquelas que o tio vai dar, né? Semana que vem, inclusive, né? Se der, não sei se dá tempo. Pode ser que amanhã à tarde, não sei, também não vou correr. Pode ser que amanhã à tarde eu já comece defesa com preliminar, tá? Eu acho que até amanhã de manhã, só acho. Se não, esse final de semana eu já mato todas as petições ou peças iniciais. Do jeitinho que é para ser. Vamos lá. Ô, o que a Maria está perguntando? Não se livrar os trabalhos, todo mês é reprovado. E o contrato mensal é esse? Eu não sei que contrato mensal. Não tem nem previsão legal esse contrato mensal. Zé Carlos, você quer o Zé Carlos, vai. O trabalhador estiver com contrato de experiência, também terá garantia de qualidade. Mas eu respondi já essa, né? Já foi respondido aqui. Se for um contrato por prazo determinado, só até o final do contrato, né? Professor, quando cabe a mesa prévia de contrato de experiência? Foi dado na aula passada. Foi dado na aula da semana passada. Então, é só você assistir a aula da semana passada. Tranquilo? Vamos lá. Bora pra cá. Tio respondeu a todas. 7. Paulo Maluco, tá? Paulo Maluco é empregado da empresa Top Secrets Limitada, onde exerce a função de operador de telemarketing. Diante da proximidade das eleições sindicais, registrou sua candidatura e em seguida foi eleito para o cargo de dirigente sindical do sindicato de sua categoria profissional. Ato contínuo, Paulo convocou a Assembleia Geral para incitar o sindicato patronal à elaboração de convenção coletiva. Após várias rodadas de negociações, restaram frustradas as tentativas de composição amigável. Por falta de convergência de interesses, restou impossibilitada a instauração de instância ante a redação do parágrafo 2º do 114 da Constituição Federal e o sindicato profissional resolveu deflagrar a greve em conformidade com a lei. Em conformidade com a lei. Então, obedeceu a lei, tá? Pelo menos por enquanto, que respeita a greve. Porque a atividade da categoria paralisa aquele período. Poucos dias depois, indignado com as intransigências do seu empregador, junto ao movimento paredista, me lembra aí, Andressa, eu acho que eu vou criar para essa prova um chibata de greve ou um chibata de direito coletivo. Tá merecendo, não tá? Aqui toda a OAB eu tenho que criar um chibata novo, tá? Vamos lá. Tá? Anota aí, chibata de greve e chibata de direito coletivo. Vamos lá. E também uma questão sobre advogado e empregado. Porque sobre advogado e empregado já caiu na primeira fase em direito de trabalho. Mas ainda não caiu onde? Na segunda. Então a gente, antes de ser pego de surpresa, é bom fazer umazinha, né? Não quer dizer que vai ser igual a da prova. Mas pelo menos a gente vai onde? No rumo da pesquisa, tá? Poucos dias depois, indignado com as intransigências de seu empregador, junto ao movimento paredista, Paulo Maluco, utilizando-se do seu poder político junto ao sindicato de sua categoria profissional e a seus colegas de trabalho, descumpriu ordens expressas do empregador, fazendo entrar no pátio da empresa a Kombi do sindicato, que começou a instar os outros empregados, através de alto-falantes, a aderirem à greve. Ante as represálias, Paulo adentrou os sanitários, munido de um pé de cabra, e começou a depredar as instalações. Terminada a ação, os policiais entraram no local, deram uma surra no Paulo, tá? E o levaram para a mão de peia, né? Uma mão de peia no Paulo. Levaram para a delegacia, com a consequente lavratura do boletim de ocorrência, como advogado da empresa promova judicialmente o que é de necessário em prol de seus interesses. Eu quero que você leia o enunciado da questão. Eu vou lhe dar 2 minutinhos para você me dizer que peça é essa e qual seria ou quais seriam as teses. Bora.
Vamos lá. 1, 2, 3, já partiu. Gente, que curso. Ah. Ela é maravilhosa, mas só tem menino. A primeira fase funciona, a segunda não. Entendeu? Na primeira fase ela tá podendo muito. Eu sou fã dela. Eu sou fã dela, sou fã dela. Só tem menino aqui, tem que ter experiência. É prática, entendeu? Lá não tem prática. Tanto é, tem nem propaganda patrocinada. Não vejo de jeito nenhum. Eu só vejo de primeira. Porque é segunda fase. Vamos lá. Leiam aí direitinho. Leiam bem bonitinho. Saber que peça é essa. Se não souber que peça é essa, não tem problema, porque eu não dei ainda. Então, não vai se matar, se querer se jogar daqui do quarto andar, tá? Vamos lá. João Francisco. John Frank. Posso perguntar que peça é essa? Pode? Vamos lá, mundiça, todo mundo. Que peça é essa? Inquérito judicial para apuração de falta grave, tá? De novo, inquérito, não vou dar agora, então a obrigação de saber qual é? 0, tá? Agora, depois que eu der, se não souber, minha filha, o mais importante é aqui. Ele não quer mais, ele não volta mais, já deve estar com outra, certo? Ele não lhe merece, tá? Você merece coisa melhor. Não é eu não, é olhar aqui. Então, eu, né? Não, é ó aqui, presta atenção. Eu não estaria, né? Vamos lá. Então, bora pra cá. Olha só. Bicho, inquérito judicial para apuração de falta grave. O inquérito judicial para apuração de falta grave, ele é uma ação. O nome inquérito, o pessoal que vem... Porque a galera, né? Você sabe assim, porque a segunda fase, que tem mais gente inscrita, é penal. Mas penal, eu não sei... É a que mais inscreve, mas não é a que mais aprova. E nem por engraçado não é a mais na moda. Assim, a mais popular ainda é o quê? Trabalho, né? A mais popular ainda é trabalho. Mas tem muita gente, tem essa troca de alunos de segunda fase, né? Mas tem muita gente que vem da segunda fase de penal para cá. Na prova passada teve uma, não me lembro quem foi. Não teve? Não sei se ela passou, não lembro também, né? Veio de penal para cá. E eu fico preocupado, ou então essa pessoa nem veio de penal para cá, mas a pessoa gosta mesmo é de penal e está fazendo trabalho porque realmente trabalho, né? Mesmo com 3 peças novas praticamente seguidas, ainda assim é que teve o quê? Menos peça diferente ainda é trabalho, tá? Então o pessoal veio para cá. E o pessoal do penal, quando fala em inquérito, já lembra de procedimento administrativo, lá do tal do delegado, né, que abre o inquérito por portaria. O inquérito lá pode ser administrativo, aqui não. Aqui, inquérito é judicial, é uma ação judicial, tá? É inquérito judicial, é uma ação judicial. Tio, como é que eu sei que é inquérito? Inquérito judicial para apuração de falta grave, você só sabe, você só identifica ele se você souber para que é que ele serve. E para que é que serve o inquérito judicial por apuração de falta grave? Para apurar, cuidado que aqui vem o detalhe, para apurar a falta grave de empregado estável. Mas é qualquer empregado estável? Não, são apenas 4. Aí você, quais os 4? É o que eu vou explicar agora. Então, não é só porque você é gestante, quer dizer, tu que é gestante, não é só porque você é gestante, não é só porque você é acidentado do trabalho, não é só porque você é cipeiro, por exemplo, ou porque você é representante de empresa, que é a nova estabilidade, né? Porque você é representante de empresa, não é só por isso que você é estável e só pode ser demitido
se tiver inquérito. Não é. O inquérito judicial para apuração... minha filha, ela está hoje descobrindo um monte de coisa nova. O inquérito judicial para apuração de falta grave, ele é uma ação nominada. O que é uma ação nominada? É uma ação cujo nome foi dado por lei. E quando eu tenho uma ação nominada, uma ação cujo nome foi dado por lei, ela tem uma vantagem. E a vantagem, se é lá do meu abuso, e a vantagem é que aquela ação só serve para uma coisa. Toda ação nominada, toda ação cujo nome é dado por lei, ela só tem uma única serventia. Os embargos de terceiro, que foi o vacilo da FGV. Eu gosto muito de você, FGV, mas vocês vacilaram no embargo de terceiro. Que embargo de terceiro é para você mexer apenas com o quê? Com o bem que é penhorado, bloqueado. Você não pode discutir nada. Você vai discutir o horário da penhora. A penhora foi depois das 20. Aí o carro, beleza. Aí o cara volta e penhora o mesmo carro, de novo, que pertence ao quê? A um terceiro. Civil de quê? De nada. O juiz, a penhora foi nula. Volte lá, 10 da manhã e penhora o mesmo carro do terceiro. Que não tem sentido. Você discutir valor da rematação. Olha aqui, não tem nada a ver. O carro é meu, agora o valor tá pouco, viu? Olha, não tem nada a ver com o meu carro não é só lá ainda não, viu? Faço de novo. Agora, penhore agora o meu carro, que não tem nada a ver com o pato, penhore de novo. Pois é. Né? E nos nossos modelos, ainda botei umas besteiras lá que não era para pedir mais, porque a pessoa estava prevendo. É só para... Tanto é que a própria lei de embargo de terceiro é uma ação nominada. Embargo de terceiro é uma ação específica. Assim como embargos à execução também são nominadas. São específicas. Aí o embargo à execução tem mais coisa para alegar, né? Mas embargo de terceiro não. Então, infelizmente, vacilou, não quer dar o braço a torcer. Cara, por isso que o exame é injusto. Mas é porque realmente embargo terceiro, né? O próprio embargo à execução é só CPC, né? O próprio embargo à execução é só PC. Mas é porque, amor da minha vida, tem o 769, né? Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte. Então tá tudo dentro do previsto, tudo dentro do normal, tá? O problema é errar, todo mundo erra. O problema é você não reconhecer o quê? Isso aqui é foda. Isso é que eu não acho legal, entendeu? Porque errar, todo mundo erra. Agora, não reconhecer o examinador, que tem uma banca, que tem como presidente o ministro do TST. Não que para mim isso seja... Mas para o pessoal, ministro, minhas piores aulas... Hoje eu posso falar, só não podia falar porque o neto dele estava aqui, aí eu não podia falar não. As minhas piores, eu fiz faculdade federal, e os nossos professores eram ministro do STJ, desembargadores, juízes, promotor, e tinha os advogados famosos daqui. Naquela época, hoje não sei como é que está lá não. Na minha época, as minhas piores aulas, e a neta, e também não posso falar porque agora eu posso, que ela passou, a neta de um deles estava aqui no curso passado, no online. Meus piores professores foram exatamente os juízes, desembargadores e ministros do STJ. Os piores. Não davam aula e quando davam aula não falavam nada com nada. Né? Não falavam nada com nada. Então, bicho, e é assim, né? E vocês se enganam muito fácil. Você vê uma pessoa falando, parece um peru, todo de paletó, parece um peru, aí você não entendeu nada, mas diz o quê? Mulher, esse homem sabe muito, homem inteligente, esse é um crânio. Tu entendeu? Mulher, não entendi nada. De tão elevado que foi o nível. Pensa comigo. Como é que você sabe que a pessoa sabe se você não sabe? Se você
Se você nem entendeu o que ele disse. Você não pode imaginar um negócio desse. Não pode pensar. Entendeu? Aí eu vou logo tapar a barraca. Até porque, tirando esse juiz, não estou desmerecendo ninguém, eu estou constatando um fato. Ó. Tirando os juízes novinhos, esses agora, que fazem concurso público, os juízes antigos, eles eram juízes exatamente porque eles não davam para a advocacia. Porque não dava dinheiro ser juiz antigamente. Não dava dinheiro. Com o governo Lula, foi que não estou sendo contra nem a favor. Sem putaria aí na porra desse chat. Mas ele supervalorizou e, obviamente, inflacionou os cofres públicos, botando o Poder Judiciário e os seus do lado, Executivo e Legislativo, com salários lá em cima. Mas, antigamente, o juiz ganhava muito pouco. Concurso para juiz, antigamente, era muito fácil passar. Porque a galera que ganhava dinheiro era a galera que advogava. Não era que fazia concurso. Agora, hoje não. Mudou o negócio e os juízes novos hoje realmente, né? Tem as exceções, claro, mas os caras mandam muito bem. Estou dizendo que os antigão não mandavam, não. Estou constatando um fato que é desse jeito. Então, bicho, né? Complicado, tá? Bem complicado. Então, preste atenção para você não errar, como a FGV fez. O inquérito judicial para apuração de falta grave ela é uma ação nominada. O que é uma ação nominada? É uma ação, Patrícia, é uma ação cujo nome, meu amor, foi dada por lei. Quando você tem uma ação dessa, e eu queria que vocês fossem agora, só por desencargo, para o artigo 853 da CLT, o artigo 853 da CLT está lá sobre a seção, título, sei lá, né, do inquérito judicial para apuração de falta, seção, né, do inquérito judicial para apuração de falta grave. Então ela só serve para uma coisa. Ela só tem uma única serventia. Qual é a única serventia? Apurar a falta grave de empregado garantido com estabilidade. São todos estáveis, Maria Eduarda? Não. São apenas 4. Eu vou já dizer quais são os 4. Tio, quais são os... Vou lá para o outro lado, hein, Alzires? Tio, quais são os 4? Os 4 são esse aqui. Obviamente, ó, não precisa, viu, Andressa, não precisa mais você pedir a galera para ler, por exemplo, capítulo de peça. Tá? Inquérito, só bota para ler o inquérito por conta das 4. Não precisa não. Precisa não. Precisa de jeito nenhum. Precisa não. Tá? A gente só vai mandar ler os capítulos que forem capítulo, porque realmente não tem sentido ler capítulo de reclamação trabalhista. Não só vai fazer uma burra, né? De estabilidade precisa, mas capítulo de peça não, né? O que vai precisar agora é exceção ou de contestação, mas só na parte de preliminar, tá? Porque tá lá dentro. Então vamos lá. Porque realmente desde o curso passado que era para ter dito e não disse, é desnecessário. Aí é um tempo que perdido, que é totalmente sem nada que eu dou aqui, entendeu? O que é necessário para a peça eu dou integralmente aqui. Então a gente vai tirar exatamente para poder os meninos focarem naquilo que é mais importante. Então vamos lá. Cara, são 4 estabilidades, tá? São 4 estabilidades que só podem ser perdidas, 1, se o empregado cometer falta grave. E 2, se falta grave foi apurada mediante inquérito judicial. Hoje à tarde, de manhã não dá mais tempo, mas não. Hoje à tarde, que é a próxima peça, a gente já vai estudar, por exemplo, reintegração do emprego. Aqui não se trata de reintegração. Mas quando eu for dar reintegração hoje à tarde para vocês, nós vamos ver, por exemplo, que nós temos hoje no Brasil 3 tipos de estabilidade. Nós temos 10 espécies de estabilidade que podem ser agrupadas em 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Estabilidade forte, não precisa copiar não, só ouvir. Não vai cair na prova não. Estabilidade forte e estabilidade fraca. Estabilidade relativa e absoluta. Estabilidade temporária e estabilidade por prazo indeterminado, tá? O mais comum no Brasil, 99%, 90% das estabilidades no Brasil, elas são por prazo determinado. Elas não são por prazo indeterminado. Repito, elas são por prazo determinado. Por exemplo,
dirigente sindical tem estabilidade até quando? Até 1 ano após o término do mandato. A gestante, até o 5º mês após o parto. O cipeiro, até 1 ano após o término do mandato. O acidentado, até 12 meses após o seu retorno ou a sua alta da Previdência. Então, as estabilidades no Brasil, 90% das estabilidades, elas são por prazo determinado. Só tem uma estabilidade no Brasil, seletista, que ela só existe no papel, juridicamente ela não existe mais, mas no papel ela existe, que é a estabilidade por prazo indeterminado, que é a do servidor público, não é do empregado público, não é do empregado público do Banco do Brasil, que é da administração pública indireta, não é empregado público do Brasil, nem Banco do Nordeste, nem BNB, nem Petrobras, nem Caixa, não. Esses não têm estabilidade. São empregados públicos, vamos estudar aqui, tá? São empregados públicos, são seletista, fazem concurso? Fazem. Seletista? Seletista. Tem estabilidade? Não. E quem é este diabo desse servidor público? Antigamente, quando surgiu, por exemplo, a Constituição, tem outro tipo, só vou falar de um, tá? Que os dois tipos, juridicamente, existem. Na lei eles existem. Faticamente não existem mais. Quando surgiu a Constituição Federal em 88 e tornou obrigatória pela Constituição Federal o concurso público, tá? Surgiu o servidor público seletista. Na administração pública direta, autarquia e fundação pública. Aí nós tivemos a lei do servidor público federal. Cada estado criou a sua estadual e os municípios deveriam ter criado, a lei do servidor público municipal. 99% dos municípios não criavam. Só criava o município da capital e região metropolitana. O município do interior não tinha regime jurídico próprio do seu servidor. Mas ele precisava de quê? De servidor. E servidor só podia ser através de concurso, tinha havido a nova Constituição, e o cara não tinha a lei do servidor para reger o seu próprio servidor. O estatuto próprio ele não tinha. Moral da história, município do interior, há muito tempo atrás, que não tinha lei própria, regime próprio do servidor, fazia concurso. Quando contratava o servidor na forma seletista, porque não tinha estatuto próprio. E aí você era um servidor público seletista. E tinha a estabilidade do 41, que é uma estabilidade por prazo determinado. Que 41 é esse? 41 da Constituição Federal. Aí depois o Supremo Tribunal Federal, há tem mais de 10 anos isso, o Supremo disse que se primeiro criou-se uma lei obrigando a ter o regime. Depois o Supremo disse que o município não tiver a lei, o seu servidor deve ser regido pelo federal. Pronto, aí acabou, isso aí morreu. Então, juridicamente é possível que tenha ainda um servidor público seletista, que tem estabilidade por prazo indeterminado. Servidor público da União, Estado, município federal, autarquia e fundação pública. A maioria já se aposentou, já foi embora. Faticamente não tem, mas ainda pode cair na prova, por isso que eu estou dando para vocês, tá? Então, tirando essa estabilidade do servidor público seletista, da administração pública direta, autarquia e fundação, esquece. O resto é estabilidade por prazo determinado. Estabilidade relativa e absoluta. No Brasil não tem estabilidade absoluta. O que é que seria uma estabilidade absoluta? Aquela que não pode ser perdida de jeito nenhum. É estável, morreu. Você pode matar o presidente, mas você não vai perder a sua estabilidade. Não existe. Toda estabilidade do Brasil é relativa. Ela pode ser perdida pelo cometimento de falta, não só por isso. Pode ser perdida pelo fim do contrato, pela extinção da empresa, tá? Existe outra, mas a forma mais comum, a mais comum, é aquela que é perdida pelo cometimento de falta grave. Então seu nome gestante? Bruna. Bruna gestante. Por mais que esteja gestante, por mais que tenha estabilidade, se a Bruna cometer falta grave, tchau, gestante. Acidentado do trabalho.
voltou, né? Castigando, mas voltou. Né? Tem estabilidade por 12 meses. Acidentado do trabalho, cometeu falta grave, tchau, acidentado do trabalho. Adeus, é só um tchau e benção, tá? Cipero, por mais que tenha estabilidade, se cometer falta grave é o quê? É um tchau, cipero. Por quê? Porque essas são estabilidades, todas elas são estabilidades relativas, que são perdidas com cometimento de falta grave. No Brasil não tem absoluta, no Brasil só tem estabilidade relativa. E que importa agora para a gente? Estabilidade forte e estabilidade fraca. O que é uma estabilidade fraca? Aquela que é perdida pelo simples cometimento de falta grave. O simples fato de a Bruna gestante, empregada, ter cometido falta grave é um tchau para ela, tá? Sem nenhuma outra formalidade, a não ser o pagamento da rescisão. O cipero, o acidentado do trabalho, cometeu falta grave, é um tchau para ele, acidentado do trabalho, é um tchau para ela, cipera. Agora, né, existem as estabilidades fortes. Professor, o que são as estabilidades fortes? São aquelas que são perdidas caso o empregado cometa falta grave e não é ou. É partícula condicional aditiva. E o empregado a falta grave, foi apurada mediante inquérito judicial em que se verifique a procedência da acusação. E nós só temos no Brasil 4 estabilidades fortes. Ô tiozão, quais são as 4 estabilidades fortes? Aquelas que só são perdidas se o cabo cometer falta grave e 2, falta grave apurada mediante inquérito. Primeiro deles, dirigente, é o mais comum de prova, dirigente sindical. Ei, qual foi a prova que caiu o inquérito? Foi a passada ou foi a atrasada? Passada agora? Sempre cai, né? Inquérito judicial, vou dizer uma coisa pra vocês, é uma besteira. Dirigente. Inquérito. Ave Maria, é um quarteirão todinho. Tinham 2 aqui? O quê? Eu não sei, amor, porque quem faz o simulado, pessoal, não sei nada de simulado. Foi-se a época em que eu corrigia o tio passou dessa época. Agora as meninas corrigem, tá? Passou, toda época passa. Eu fiz os simulados, todos. Quem criou os simulados fui eu. Mas, inclusive, Andressa, o que eu preciso fazer é ajeitar o espelho de correção. Porque senão, me lembra que eu tenho que ajeitar hoje, para quando chegar em casa hoje, para ajeitar o espelho de correção. Para dar uma melhorada, né, que senão não ficou doida. Tá? Dirigente sindical e seu suplente. Sem nada. Eu fiz os sindicatos há muitos anos. E eu só faço a peça. A linha que escolhe o quê? As questões. E toda vida na prova, tem uma questão ou 2 do simulado. Como a Aline faz isso, eu não. Dirigente sindical e seu suplente, tá? Bora comigo. Empregado eleito, representante, empregado, representante, os trabalhadores nas comissões de conciliação prévia, que eu não vou explicar sobre ela hoje, eu vou explicar sobre comissão de conciliação só depois. Ou eu explico hoje, não sei, tá? O que é a comissão de conciliação prévia, tá? 3, empregado. Bora, me ajudei? Esqueci. Não, isso aqui, esse aqui é aqui, pronto. É o empregado, o diretor, diretor. Se eu copiar, não, você sabe que isso é tudo no livro. Qual é a página? Qual é o capítulo? Capítulo 11, página 140, você copiar não, tá? Empregado, diretor de sociedade. Obrigado, amor. Sociedade cooperativa. Vai ficando melhor, né, minha filha? Professor é chato, se importa com tudo. 3, empregado eleito. Está eleito, não? Tem na lei, está eleito. Empregado, representante dos trabalhadores
nas comissões de conciliação prévia. E o último empregado, esse não é eleito, esse é nomeado, mas a própria lei fala, então. Eu sei porque eu sou professor, mas você não tem a obrigação de saber. Fulano é eleito, é nomeado. Quem é o fulano? Sei lá, o comissão de conciliação. Vai em que letra? C de comissão de conciliação, ele vai te jogar para o dispositivo, tem lá, ele é eleito. Já esse aqui é nomeado. Empregado nomeado, representante dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social. Bora colocar os dispositivos. Bora lá? Dispositivo. Aqui, você pode tanto colocar o artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. Você pode colocar o artigo 543, parágrafo 3º da CLT. O empregado diretor, artigo 55 da Lei de Cooperativa 5764/71. 70 ou 71? 71. Aqui, artigo 652, né? B de bola, parágrafo 2º, né? Da CLT. E aqui, artigo 3º, não é isso? É o artigo... Não, aqui tá, se for o primeiro tá errado. Eu acho que aqui, primeiro, aqui o artigo? Não, aqui não. 625. 625, né? 652 não, né? 620. E aqui, artigo 3º, inciso 7, parágrafo 7º. Artigo 3º, parágrafo 7º. Artigo 3º, parágrafo 7º da lei dos... Isso, meu, obrigado. 8.213, né? Barra 91. 8.213/91. Vamos lá. Eu vou dizer e vou mostrar para vocês tudo bem direitinho, certo? Aí vocês têm que fazer o quê? Acompanhar aonde? Hein? Como é teu nome? Davi, verdade. Acompanhar aonde? Na lei. Então, quando eu disser o número da lei, você vai para lá. Bora lá? Bora todo mundo pro parágrafo 3º, tá? Do artigo 543 da CLT. Pode ser o artigo 8º da Constituição? Pode, tanto faz. Diz a mesma coisa, tá? Artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal ou parágrafo 3º do 543 da CLT. Você vai ter, a redação é mais ou menos essa. O empregado eleito, né, vai, acha aí, vocês estão lentos, hein? Bora. O empregado eleito para o cargo de direção ou representação sindical, ainda que suplente, né, mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Terá estabilidade desde o... Parágrafo 3º, né? Desde o registro da sua candidatura e, caso eleito, até o ano após o término do mandato. Salvo se cometer, se o dispositivo tivesse parado aí. Salvo se cometer falta grave, a estabilidade dele seria o quê? Fraca. Orra! Danada. Fraca. Seria fraca. Mas ele continua, Titio. É que ele diz aí, é Igor, né? Devidamente apurada nos termos da lei, legislação, os termos... que virou uma lei, tá certíssimo. Tá, sim, senhora, conforme a lei, tá? Nos termos da Constituição, que é uma lei, tá? Nos termos da lei. E aí, a interpretação, me ajuda agora? A interpretação do Supremo Tribunal Federal nos termos da consolidação, ou como diz o artigo 8º da Constituição, nos termos da lei ou da consolidação, é igual a necessidade de inquérito. Eu acho, tem no livro, me ajuda no livro? Eu acho que a súmula 197 é do STF, é isso? Ó, pessoal, falar com força, tá na tribuna, o juiz, nome não, porra, da mulher não, porra. Bora. É ou não é? É? Então, aí tem a do Supremo, né? Súmula 197 do Supremo, é? E tem a do TST, não tem? Qual é? Acho que é a 379, né? Súmula 379 do tribunal. Porque se você estiver só olhando a súmula sem ver o conteúdo, você vai reprovar de novo, tá? Vamos lá. Súmula 197 e súmula 379 do Tribunal Superior do Trabalho. Dizem o quê? Que a estabilidade do dirigente sindical só é perdida se a falta grave é apurada mediante inquérito.
daí a necessidade de inquérito. 2. Empregado diretor ou eleito diretor de sociedade cooperativa. A cooperativa, acho que é a mais famosa no Brasil, eu acho que seja a Unimed. Acredito eu que seja a Unimed. Apesar de que a Unimed, no eixo sul-sudeste, né, é paia, né? É meio ruim lá, tem uns médicos muito pereba, né? É bem precário. E aí, se você está viajando tem Unimed Nacional, não se acidente pelo eixo Rio-São Paulo, não, porque você não vai gostar do tratamento, não, presta não, viu? Então, é bom você pegar um Bradesco da vida. Ainda tem Golden Cross? Tem mais não, né? Golden Cross? Tem não, é um novo, né? Aí pega um Bradescozão, porque... né? Aí o que é que você faz, né? Aí, pois é, né? Então fica a dica aí, porque a Unimed só presta aqui, viu? Fora não presta não. Então vamos lá. Mas mesmo assim, acredito que seja, ela patrocina muita coisa, é que seja a mais famosa. Então, por exemplo, eu nem sabia, os meus amigos de colégio, muitos deles são diretores hoje na Unimed. O Júnior, que é oftalmologista, o Edmar Júnior, fiquei sabendo essa semana, que eu vou ver se eu faço uma cirurgia com ele do zóio. O Júnior estou comigo a vida toda, no colégio. O Júnior é diretor financeiro da Unimed, olha. Eu tô chique, eu tô podendo, viu? Tô podendo. Então, olha só. Não tem só ele, não tem os colegas meus de faculdade. Ou de faculdade, não, medicina, né? Colega meu de colégio, né? Na Unimed. Aí, cara, por exemplo, o Júnior. Não, o Júnior, não sei quem é o presidente, não. O presidente faleceu, né? Agora. Morreu agora, não foi? Oi? Hã? Pô, da Ceará. Tá certo. Acho que deve o vice assumir. Mas vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que o meu amigo, o Júnior, Edmar Júnior, certo? Que é oftalmologista, é diretor financeiro, mas vamos ver que ele é diretor da Unimed, o diretorzão, né, da Unimed, o principalzão, o presidente. Cara, o Edmar, vou chutar, o Edmar é empregado num hospital, diz um hospital qualquer aí, tem nada a ver com a Unimed? Autoclínica. O Edmar é empregado da autoclínica. E o Edmar foi eleito diretor de uma cooperativa. Então, lá na autoclínica, o Edmar tem o quê? Estabilidade como médico, tá? Então, cuidado. Então, o empregado eleito diretor de sociedade cooperativa, o que é que vai dizer o artigo 55? O artigo 55, ele diz assim, o empregado eleito de cooperativa tem os mesmos, eu acho que é privilégio, acho que é falar privilégio. Gozarão das garantias dadas ao dirigente sindical. Quando ele diz que o empregado eleito, diretor de cooperativa, ele gozará das mesmas garantias de um dirigente sindical, isso é igual a quê? Só pode ser demitido se cometer falta grave mediante inquérito. Tem que ter inquérito. Tá? Tem que ter inquérito. Ele menciona o próprio, esse aqui, né? 543 para o terceiro, que esse aqui não existia, né? Então tem que ser esse aqui. Pronto, olha só. Foi. Empregado representante do trabalhador nas comissões de conciliação prévia, tá? Comissão de conciliação prévia. Bem rapidinho, sem muita frescura. Vai ser no outro momento que eu vou explicar isso aqui, tá? O que é uma comissão de conciliação prévia? Existe na lei, mas praticamente não existe mais no Brasil. As pessoas não fazem mais, mas já existiu. Foi assim. Eu tive muita dor de cabeça numa época, eu não posso falar, que os professores, parece que eles não acompanhavam o entendimento do TST nem do Supremo Tribunal Federal e aí era dor de cabeça quando era da segunda fase do OAB. Porque eles queriam enfiar uma preliminar de comissões de conciliação, tá? Então vamos lá. Bora pra cá. Foi o que aconteceu. Teve uma época, né, que o pessoal queria acabar com a justiça do trabalho. Foi só uma época, hoje é mentira, quer mais não, né? Queria acabar com a justiça do trabalho. E uma das formas, depois explico bem bonitinha a história, uma das formas de acabar com a justiça do trabalho era esvaziar a quantidade de reclamação trabalhista. E uma das formas de esvaziar a quantidade de reclamação trabalhista era... Porque hoje, 70% das reclamações trabalhistas acabam em quê? Em acordo. Eles pensaram, se é para fazer acordo na Justiça do Trabalho, bora fazer um acordo antes. É bom, empregada, tu não paga nem honorário ao teu advogado, que nem precisa de advogado. Então, a lei criou as comissões de conciliação prévia. E o 625D de dado
hoje declarado inconstitucional pelo Supremo, hoje é assim, né? Declarado inconstitucional pelo Supremo, ele dizia passado assim: qualquer demanda de natureza trabalhista deverá passar pela comissão de conciliação prévia para tentativa de acordo. Se fez acordo, maravilha, o acordo tem que ser cumprido. Se não for cumprido, é título executivo extrajudicial. Vamos ver depois, tá? Se for cumprido, processo encerrou. O empregado só poderia ir para a Justiça do Trabalho se não tivesse tido chance de fazer acordo, não conseguido fazer acordo na comissão. Aí o empregado não conseguiu fazer acordo na comissão, eles davam, na época, uma certidão negativa de acordo, e com essa certidão negativa de acordo, você entrava na Justiça do Trabalho. Se você fosse diretamente para a Justiça do Trabalho, sem a certidão, seu processo era extinto. Aí o Supremo Tribunal Federal declarou esse artigo inconstitucional. Então as comissões, elas foram criadas, e as comissões são órgãos paritários. O que é um órgão paritário? É que ele é criado aos pares. Como assim aos pares? Na comissão de conciliação tem um representante do empregado, e na comissão de conciliação tem um representante do empregador, tá? Tem tanto do empregado como tem do empregador. E o representante do empregado, do trabalhador, na comissão de conciliação prévia, ele tem o quê? Estabilidade. E a estabilidade dele não é fraca, ela é forte. Vamos lá, todo mundo, para o parágrafo 2º do 625. Primeiro é? Então vou ajeitar aqui. Parágrafo 1º do 600, jurava que era o segundo, Parágrafo 1º, bora nós dois. Do 625, cadê a mulher? Aponta. B de bola, B de bola da CLT, ó. Cadê? Aqui. Parágrafo 1º aqui. Mudou? É vedada a dispensa. Acharam aí? Vamos lá. É vedada a dispensa dos representantes, dos empregados, membros da comissão de conciliação prévia, tá? Titular suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem o quê? Falta grave. Quando ele colocou falta grave aqui, só falta grave, se tivesse parado aqui, seria o quê? Fraco. Mas ele continuou. Nos termos da... Aí, quando ele fala nos termos da lei, e aqui na Constituição também tem a expressão nos termos da... Aí a necessidade de quê? De inquérito. Porque a estabilidade é a mesma, tá? A expressão nos termos da lei é a mesma. Então, empregado, eleito, diretor, representante, comissão de conciliação prévia, só se cometer falta grave nos termos da lei. E a expressão nos termos da lei, essa expressão, necessidade de inquérito, já pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio TST. Empregado, desse aqui não é eleito, é nomeado. Empregado nomeado, membro representante trabalhador nas comissões de conciliação prévia. Vai pro artigo lá, menino. Lei 8.213/91. Bora, menino. Lei 8.213/91. Artigo 3º, parágrafo 7º. Bora. Acha aí. Feio, medonho. Pronto, acharam? Vamos lá, bora nós dois, Fabrícia Maria. Cadê a pontinha, mulherzinha? Artigo 3º, parágrafo 7º. Aos membros do Conselho Nacional, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade do emprego, da nomeação até o ano após o término do mandato, somente podendo ser demitido por motivo de falta. Essa é pior. Essa é a mais clara de todas. Essa aqui não precisa nem de interpretação. Somente mediante a apuração da falta grave e por processo judicial. Acabou-se. Tá? Então são as quatro. Qualquer outra estabilidade, qualquer outra estável
que cometer falta grave não vai precisar de inquérito. Aí a criatura que não presta atenção que eu digo, mulher, bora estudar nós duas mais tarde, vocês duas, Juliana e Nariellen. Mulher, bora estudar mais tarde, nós nos encontramos aqui, né? Foi o destino. Bora, mulher. Destino chamado FGV. Bora, mulher. Aí foram estudar mais, pediram uma pizza com refrigerante, aí descansaram, bora estudar. Vamos lá, vê se tu sabe agora. Mulher, quais são as 4 estabilidades que tem que ter inquérito? Pera aí, mulher, pera, tua barriga é cheia ainda da pizza, pera aí. Precisa? Não. O anexo 3 do edital permite que você faça o quê? Remissão. Não, tem a pesquisa, mas permite que você faça o quê? Remissão. Que é que os meus amores vão fazer. Lá, bora pro 853 da CLT, que se for inquérito judicial, tu vai na letra E de inquérito, ele te joga pro 853, né? Se você pegar o 853, dá pra ver aí, dá, né, Aziris? Se você pegar o 853 da CLT, não nem ficar muito aqui, não, dá azar, sai daqui, perto de mim. Não, vamos fazer diferente para dar certo. Vamos lá. Se você pegar o 853, só ficar feito peru para lá e para cá, só não vou para ti. Se você pegar o 853 da CLT, ele vai dizer assim, seu pai tá melhor, meu amor? Tá? Foi o simulado ontem? O tio. Eu sei que o tio tem que ser um pouquinho duro, porque a prova da FGV, né? Ela não é mole. Quase que eu deixava, sabia? Mas eu pensei, se eu deixar para eu deixar o quê? Todo mundo vira escolher bastante, mas chega o coração apertou. Eu tinha escrito que ia deixar, eu apaguei. Vamos lá. 853 da CLT. Para a instauração do inquérito judicial por apuração de falta grave, contra empregado garantido com estabilidade. Você vai pintar que palavra? Estabilidade. Tu pintou inquérito por quê? Pintou inquérito por quê? Para pintar estabilidade. Tu pinta o que eu mandar, né? Estabilidade. Pintou estabilidade? No 853, pintou? O que é que você vai fazer? Usando o lápis. Não pode usar caneta. Não pode usar. É proibido? Não, amor, não é que seja proibido. É porque, ó. Não é porque é permitido que você vai fazer que pode ser uma péssima estratégia. Então, passando na prova da OAB, além da leitura, tá ruim, né, de ler? Além da leitura, né? Tu consegue ler os búzios. Ainda bem. Ia sair tudo errado. Não leia. Não vai rolar. Você vai ficar muito chateado. Só que você faz mesmo. Então vamos lá. Na hora que você pegar 853, você vai colocar de lápis. Por que de lápis? O edital proíbe caneta? Não. Não é porque o edital não proíbe que é bom usar, fazer. Por quê? Posso? Você começou a fazer remissão de caneta. Remissão que pode ser feita. Mas acontece que o fiscal é igual a você. Enquanto eu estou falando, você está o quê? Com a cabeça lá na morte da bezerra. Tá com o celular na mão, mandando mensagem para outra pessoa falando de outro assunto. E assim como você, que não prestou atenção no que eu disse para a prova, e você não tem a carteira da OAB, imagina o fiscal que já é o quê? Advogado tá ali só para ganhar aquele 100 mil reais. Não, acho que dá uns 200 contos, não sei quanto é que é não. O Carol sabe. 100 mil reais, pagar 100 mil reais. Aí o cara vai dar instrução para o fiscal, o que é que pode, o que é que não pode. O fiscal tá vendo o quê? No celular. Aí não presta o quê? Atenção. Aí ele chega lá na tua CLT. Vê um monte de remissão que pode ser feita, só que foi feito de quê? De caneta. Pode não! Porra! Não dá tua CLT aqui? Pega a paginazinha, faz o quê, Paula? Não, mulher, pode não. Grampeia, você também tem possível, eu sou muito violenta, né? Não pode rasgar, não, criatura. É danificar a cor dos outros, pode ser até isso penal. Vai lá e grampeia a página. E às vezes o dispositivo que você quer tá onde? Aqui na página, chuchu. Então você vai usar a caneta. Aí você escreve forte, que na hora que apagar, ainda fica o quê? A marca. Entendeu? Que se ele mandar, aí você consegue apagar, se for necessário, e continua, e não vai ter a página grampeada. Além de você ter acesso,
vai ficar a marca do lápis. Escreve com força. Fica a marca do lápis. Quando apagar, tá lá bem bonitinho. Entendeu? Ó, e quando sentar, você passa aqueles lápis que esfuma, né? É. Não pode usar lápis, Bocó. Na prova. Não pode usar lápis durante a prova, mulher. Mulher, onde é que tu estava no curso passado? Onde é que tu não está sabendo abrir a CLT e pegar uma lei? Tu levou um lápis, não pode levar lápis. Onde é que tu estava, Patrícia? Pelo amor de Deus, Patrícia. Vamos lá. Tranquilo? Eu sou muito maravilhoso, não sou? Eu sou muito delicado, não sou? Humilde. Humilde. Vamos lá. Tranquilo? Perfeito? Eu vou lá pro outro lado, tá? Ai, tirar a foto aí. Eu vou lá pro outro lado, pra cá. Eu vou ensinar vocês o funcionamento do inquérito. Exatamente para você entender, né, por que é que cabe inquérito, como é que é feito o inquérito, e aí fica mais fácil na cabeça de vocês identificar o inquérito na prova. Era uma coisa que eu ia dizer ali, que eu vou deixar para dizer aqui. A gente tem que saber identificar todas as peças. Laricinha, sabe por quê? Sabe não? Também dia que tu estava no curso passado também. Tu sabe por que tem que identificar todas? Independente da peça, acho que vou melhorar agora, talvez você saiba responder. Independente da peça da prova, por quê? Porque tem o quê? As questões. As questões, elas vão te dar um caso concreto, e no final do caso concreto, eles vão perguntar o quê? Cadê a porra do Michelangelo, hein? Qual a medida cabível? Esse Michelangelo aí é só das conversas. É só nos forró, nas vacadas, nas coisas. Danado, né? Danadinho. Vamos lá. Aí fica saindo com a menina que foi minha aluna, que já é advogada. E ela pode sair, né? Ele não pode na segunda fase. É o caramba Michelangelo. Vamos lá. Bora pra cá. Então, sei lá, pra cá, né? Tu é tão fuxiqueiro, você tá no menino. Para de fuxicar. Vamos lá. Então, cara, além da peça que tem que identificar, vai ter que identificar as questões. Quais foram as peças que tinha que identificar na passada? Foram 3? RO com suspensivo foi? De novo? Não, né? RT com tutela, a gente fez um aqui, não foi? A identificação igualzinha, não foi? RT com tutela, mandado de segurança e o inquérito. Foram 4? Não, 3 até agora. Reclamação com tutela, inquérito judicial, mandado de segurança. Teve outra? Não, né? Então, antigamente era só 1 ou 2 e agora são o quê? 3. Então, quer dizer, além da identificação da peça que você vai fazer, tem que identificar peças nas questões. Então, não dá para você querer só estudar 3. Além de que eu acho, essa semana eu vou começar já as sessões. Além de que, eu só acho, não tenho certeza, porque a prova não está feita. E mesmo que ela esteja feita, não tem só uma, tem mais de uma. E apenas uma é escolhida para impressão. Então é impossível, né, qualquer, né, palpite, entidade, divindade, né, saber o que é que vai cair. Por isso que eu só consigo mais com precisão quando é pertinho da prova. O máximo que eu posso saber é a intenção. Pergunto logo assim, e aí? Eles vão foder ou não vão foder? Os alunos. Vamos lascar os alunos. Aí aparece lá, bicho! Por quê? Por enquanto eu só posso ter acesso à intenção. Intenção. Tá? Intenção. Tô mentindo? Só a intenção, a prova não tá feita. Então a intenção. Então pode a intenção, eu vou começar já a vasculhar as coisas. Não, vou começar. Acabei de falar, mulher. Vou começar a vasculhar as coisas. Sabe, eu mendo qual é a intenção desse povo para essa prova do OAB, tá? Bicho. E eu esqueci o que eu tava falando. Então, por isso, né? Concluindo, nada a ver? Por isso recebeu todas as peças. Então, bora pra cá. Ó. Como é que vai funcionar? Vai funcionar. Puta. Caminhada de novo. Que tá preguiçoso, hein? Pessoa trabalhadora como eu. Vamos lá. Bora pra cá. Cara, vai ser mais ou menos assim, ó. Começar daqui, ó. Tá aqui, tá?
Aqui é a estrela de Davi. Tá? Nada a ver com partido político, nem estrela de Davi. Quando encerrar aí, show, todo o OAB eu vou encher o saco. Quando encerrar a gravação, vou fazer uma pergunta a vocês. Vamos lá. Aqui é a estrela de Davi, tá? Aí aqui, né? O dirigente sindical. Portanto, estável. Né? Dirigente sindical estável. Dirigente sindical cometeu falta grave. Dirigente sindical, estabilidade forte, só pode ser perdida se 1. Tiver cometido falta e 2. Falta grave mediante inquérito judicial. A partir desse momento, a gente vai seguir fielmente uma sequência de lei. E a gente vai... E aí vocês já vão fazendo as remissões, tá? As remissões. Vou já dizer que vocês vão começar a fazer a remissão. Artigo 494 da CLT. Começa aqui, 494 da CLT. Então, até o final da aula vai ser um monte de remissão. Então, preste atenção. Isso aqui é rápido, é fácil. O que mais demora são as remissões. Vou fazer todos até o final da aula. Todos disso aqui. 494. Se você pegar o 494 da CLT, pronto? Bora ler? Bora, Denis, bora? Bora, Andressinha. Vamos lá? Cadê? Esqueci teu nome, mulher. Aham, é porque o tio, meu filho, o tio tá mais para lá do que para cá. Vamos lá. Olha só o 494 da CLT. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e verificação, após a sua acusação. Então, você vai pintar a palavra suspenso, vai pintar a palavra inquérito. Vai pintar a palavra suspenso, vai pintar a palavra inquérito. Professor, mas aí não fala que tem que ser o quê? Estável. Vire a página. Qual é o nome do capítulo? Pois é, da estabilidade. Né? Tá vendo? Hã? Pinta qual? Pinta suspenso e pinta inquérito. Então, o empregado que comete falta grave, ele poderá ser o quê? Suspenso. Cuidado que o empregador suspende se o empregador quiser, que é um poderá, é uma possibilidade. O ideal é que o empregador suspenda, porque o empregado dirigente sindical é um empregado muito forte politicamente falando. E aí, se você deixar esse empregado lá dentro, ele pode contaminar as testemunhas, né? No inquérito. Então, o ideal é suspender. Então, falta grave, depois da falta grave, o empregado poderá ser o quê? Suspenso. Suspensão. Quando esse empregado é suspenso, se o empregador suspender, via de regra, a questão vai dizer que ele foi o quê? Suspenso. Da data da suspensão. Da data da suspensão. O empregador tem um prazo de 30 dias para ajuizar o inquérito judicial para apuração de falta grave. Onde é que está isso, tio? Bora lá. Isso, meu amor. Artigo 806. Eita, esse negócio é diferente, é? Artigo 853 da CLT. E o Marcelo nada, né? Primeira fase não, mas a primeira fase foi ruim, né? Ô, bichinho. Vamos lá. Nem falou mais comigo aquele corno. Vamos lá. Se você pegar o artigo 853 da CLT, ele pegou 853, ele vai fazer assim, ó. Para instauração do inquérito, pegou 853? Para instauração do inquérito judicial por apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou juízo dentro de pinta 30 dias. Agora, pinta o quê? 30 dias da data da e pinta suspensão. 30 dias e depois pinta só a suspensão. Para você não confundir, não são 30 dias da falta grave, são 30 dias da suspensão. Não precisa decorar, mas precisa saber que tem um negócio lá que você vai na hora da prova fazer a pesquisa, tá? Da suspensão. Então, se o empregador suspender da data da
suspensão. O empregador tem um prazo de 30 dias para ajuizar o inquérito, 30 dias de suspensão. Se o empregador ajuizar o inquérito dentro de 30 dias da suspensão, que é que acontece com o contrato continua suspenso. Se ele obedecer o prazo, ele continua suspenso até a data da sentença judicial. Ele continua suspenso até a data da sentença. Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o artigo 474 da CLT. Porque o 474 da CLT, ele vai dizer que o empregado, ele só poderá ficar suspenso pelo prazo máximo de 30 dias. Não é que tem aí? Se mais do que isso, é rescisão injusta ou indireta do contrato de trabalho. Falta grave do empregador. E realmente, quando o empregador suspende, cuidado com isso. Quando o empregador suspende, a suspensão é pelo prazo máximo de 30 dias. Agora, se dentro desses 30, o empregador ajuizar o quê? O inquérito, aí excepcionalmente, não é uma regra geral, é uma exceção. Excepcionalmente, o contrato continuará suspenso até a data da sentença. Onde é que está isso, tio? Eu disse para vocês que a segunda fase é fácil. Não precisa decorar nada disso, só precisa pesquisar. Ó, artigo 494, parágrafo único da CLT. Bora para lá? Artigo 494. Artigo 494, parágrafo único, tá? Artigo 494, parágrafo único da CLT. A suspensão, no caso desse artigo, perdurará até o final do... Mas só vai perdurar até o final do processo se dentro de 30 dias o empregador fizer o quê? Ajuizar o inquérito. Por isso que é importante, ô Chuchulende, é importante você colocar aquilo ali na sequência. Já que tu tem, Larissa? Na sequência, bem bonitinho, tá? Na sequência, bem bonitinho. Vamos já dizendo que você vai botar esses artigos aí. Na sequência, bem bonitinho. Aí, bora, Chuchu. Aí foi o que o empregador fez, né? Aí o empregador entrou com o inquérito, suspendeu até a sentença. Da sentença, das duas, uma. Ou o juiz julga o inquérito procedente, e ao julgar o inquérito procedente, ele reconhece a falta grave, e o juiz, a falta grave aqui, ela só pode ser reconhecida de forma judicial. Aí, se o juiz julgar procedente, o juiz reconhece a falta grave. E ao reconhecer a falta grave, ele autoriza o empregador a demitir o empregado. Ó, empregador, falta grave, o senhor está autorizado. Ó, empregador, se quiser, bota para fora, por justa causa, se quiser, perdoa, tá? Mas está autorizado. Mas a sentença também pode ser o quê, Mundiçoca? Improcedente. Se a sentença for, por um acaso, improcedente, escrever assim fica melhor. Se a sentença, por um acaso, ela for improcedente, cuidado com o que eu vou dizer agora. Aí é a palavrinha. Aí muda todo o sentido. Aí o empregador determina... Eu estou na dúvida. É reintegração ou é readmissão? Hã? São, né? É ação, isso. É ação mesmo, tá? Vai determinar a ré. É porque se trocar a palavra, vai para pau cair de novo. Readmissão do empregado mais os salários do... Até 2000... Afastamento. Até 2015... Calma, fiquem tranquilos que a gente vai pintar essa palavra. Mas o meu medo não é de pintar e você olhar para ela. É de você olhar para a readmissão e escrever o quê? Reintegração. Você errou. Errou. Porque até 2015
Não havia diferença entre readmissão e reintegração. A FGV fez a diferença, ela estava errada, e quando ela fez a lei não existia, aí pouco tempo, cagada ela, cagada é sortuda aqui, né? Pouco tempo depois veio a lei, e a lei fazendo a distinção entre reintegração e readmissão. Tio, e qual é hoje, tio, a diferença entre readmissão e reintegração? A readmissão, você usa a readmissão quando o empregado está suspenso e é readmitido. O empregado sofreu um acidente de trabalho, aí passou 6 meses, 15 dias, interrupção. 16º em diante, suspensão. Quando ele voltar da suspensão, ele foi o quê? Readmitido. Então, quando o empregado está suspenso e ele volta, ele é readmitido. Quando o empregado ele é demitido, hoje à tarde, hein? Quando o empregado ele é demitido, quando o contrato dele é rescindido e o juiz manda ele voltar, ele é o quê? Reintegrado. Vamos para o 495 da CLT, tá? Artigo 495 da CLT. Vamos lá? 495. Bora nós, mulher. Deixa chamo pra lá, mulher. Manda ele vir fazer a prova por tu. Quando ele começar a perturbar, tu diz assim, ó. Se ele começar a perturbar, onde é que tu tá? Tu fazendo o quê? Tô dando aula. Tá mesmo? Tô, venha pra cá. Vamos lá. 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado. Já tu pintou tudo. Ela pintou tudo, pessoal. O que é que eu faço com ela? Né? Pelo empregado. Fica o empregador obrigado a readmitir. Mulher, tu sublinha, né? Ou sublinha aí. Pinta só readmitir. Porque se você colocar reintegrar, tem diferença. No espelho de correção vai ter a palavra readmissão ou readmitir. E minha filha escreveu ré o quê? Integração. Isso é absurdo! Vagabundo, ordinário, essa FGV. Como é aquela outra palavra? Mercenária. Acabou comigo. Está igual ao espelho de correção. Juro por Deus. Aí foi pro inferno. Juro por Deus, não estava. Cuidado. Palavrinha desse tamanho aqui, tá? É readmissão. Empregado suspenso é readmitido. Empregado demitido, quando volta, ele é reintegrado. Esse prazo aqui de 30, esse empregado, ele é readmitido em 2 situações. Quais são as 2 situações? Inclusive, questão de prova da OAB já. 35º exame de ordem. Deu uma confusão medonha essa prova, para variar. 35º exame de ordem, gabaritozinho errado. Falta de um pouco de conhecimento jurídico de um integrante da banca. Banca não quis dar o braço a torcer. Tu sabe tudo da tua profissão? Nem eu sei da minha. Então a gente pode ou não pode errar? Pode. Mas tem que dar o braço o quê? A torcer quando tiver o quê? Errado. O problema da FGV é que ela não quer dar o braço a torcer quando tá errada. Tá? Ela não quer. Aí fica complicado, né? Quando é que esse empregado é readmitido? Ele é readmitido em 2 situações. Situação número 1, quando o juiz julgar o inquérito. Julgar o inquérito o quê? Improcedente, ele é readmitido. Situação número 2. O empregador tem um prazo de 30 dias para entrar com o quê? Com o inquérito da data da falta grave ou da suspensão? Suspensão. Se o empregado, esse prazo de 30 dias, ele é um prazo decadencial. Esse prazo de 30 dias, ele é um prazo decadencial. Se o empregador, por algum motivo, passar esse prazo, ou não entrar com o inquérito de jeito nenhum, ou entrar depois do prazo, operou-se a decadência, e esse empregado vai ser o quê? Readmitido, e o pagamento dos salários do afastamento. Aí são 2 súmulas, vou botar de azul. É uma súmula do STF. Qual é? 403 do STF. E uma súmula do TST. Qual é? 62 do TST. Que é que você vai... Vamos lá, né? Bora começar? Vamos lá. Lá na 403 do STF, você vai colocar o parágrafo único do 494.
A hora que eu peguei gosto, ou tô com gosto de gás. Agora vocês vão ver o que é um doido da aula até dizer chega, é oba. Nem chega, é oba. Hã? A do STF. Lá na súmula 403 do STF, que é que os meus amores colocam? O 494, parágrafo único. Que aí tu sabe que nesse caso de decadência, o empregado é readmitido e recebe o salário do afastamento, tá? É readmitido e recebe o salário do afastamento. Lá na súmula 62 do TST, a mesma coisa. Que mesma coisa é essa? Coloca o 494, parágrafo único, tá? 494, parágrafo único. Colocou? Colocou, mulher? Por quê? O 494, parágrafo único. Na 62, coloca o quê? O 494, parágrafo único. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Agora eu sou o Felipe Neto. Muito bonitinhos vocês, pessoalzinho. Vamos lá, pessoal. Dê o joinha. Deixa o seu joinha. Inscreva no canal para ficar legal. Aí lá no 494, botando... Tanto no 405 quanto na súmula 62, artigo 494, parágrafo. Onde é que tu tá, mulher, com a tua cabeça? 494, parágrafo único da CLT. FGV adora esse pessoal lesado. Ama. Vem cá, amor. Bora se inscrever de novo. Deixa o teu dinheirinho aqui. Deixa o tio tirar só dúvida, tá? Pronto? Vamos lá. Daqui a pouco tira as dúvidas. Olha a dúvida aí, ô fofo. Vamos lá. Tu já viu o negócio do YouTube? Dia 15 agora, vamos começar. Tá sabendo mais do que o Pedro Sobral? Tá, pronto. Então pronto. Então agora dá certo. Vamos lá. E precisa conversar sobre o TikTok. Postou nada, né, ô? Coisa linda. Postou? Não, com certeza. Eu tinha certeza absoluta. Se não ia fazer isso. Vamos lá. Lá no 853 da CLT, vai todo mundo pro 853. Eu tenho certeza que você não faz. Você tá doido. Doido. Que tio? Posso vender a casa? Ficar num apartamento menor, ficar com dinheirão. Inclusive o Fusca, que minha mãe lhe prometeu. Todo o dinheiro acaba, meu filho. Se você não repuser, pode ser a maior fortuna do planeta. Acaba e é rápido. Você sabe mais que eu isso. Acaba bem rapidinho. Vamos lá. Pronto? Foram pro 853? No 853, você não pintaram estável, não foi? Estabilidade? Pronto. Aí você... Não foi? Aí vocês vão colocar esses 4. Vocês não vão escrever dirigente. Não pode. Não pode. Vocês vão colocar só os dispositivos. Coloque só os dispositivos. Porque aí, quando você estiver na dúvida, ai meu Deus, mulher, eu sei que é inquérito, mas não me lembro mais quais são os estáveis. Tá tudo onde, mulher? Na remissão. Então já coloca aqui, ó, o artigo 8º, 55, 625, artigo 3º. Já coloca lá no 853 que você pintou a palavra ou foi estável ou foi estabilidade. Ou pintou estável ou pintou estabilidade. Ou pintou estável ou pintou estabilidade. Tem que deixar a Maria... Faz aí a pergunta enquanto a Maria Eduarda copia. Simulação de apuração de falta grave. Todos deveriam cobrar a principal medida judicial. Medida nenhuma. Não, nenhuma medida judicial. Tá? Se ele, no máximo, na contestação, né, aí você alegaria prejudicial de decadência, tá? Mas aí a questão tem que dizer que é o prazo na contestação em defesa, né? Na defesa, né? Qual seria a tese de defesa? Aí seria assim, né? A questão seria, inclusive aconteceu no 36, no 35, né? Quarta questão. O empregador ingressou com o inquérito judicial para a apuração de falta grave. Depois de 30, aí pergunta letra B. Qual a tese de defesa a ser alegada? Resposta prejudicial de decadência, tá?
Vamos já já. Tem só que. Botou. Copiar aí, pronto. Vai, pergunta aí, Maria. Não, fala alto aí. Não, a gente vai estudar hoje à tarde, tenha calma. Vamos estudar hoje à tarde. Hoje à tarde? Hoje à tarde a gente vai daqui a pouquinho. Só almoçar a gente vai. Tranquilo? Beleza? Pronto? Tudo ok? Bora comer. Que hoje eu não tomei nem café para chegar aqui na hora. Tchau. Hoje eu vou comer o meu, o teu e o do João Pedro. Não. Pode encerrar.